boa noite, meus amigos. Estamos de volta ao vivo com mais um programa Hora da Vez. Gostaria de agradecer imensamente o carinho que eu tenho recebido todos esses dias, né? Semana passada ainda não estava muito legal para estar aqui com vocês, no meu melhor sorriso, na minha melhor versão, costumo dizer. Então eu achei melhor não aparecer por aqui. Mas hoje, com a graça de Deus, vamos retomar. Eu quero fazer um programa, o mês de outubro, programas especiais. Por quê? O mês de outubro é o outubro rosa, né? O mês da prevenção da saúde da mulher. Então vamos olhar para a mulher com mais carinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher em si mesmo, né? A saúde do corpo. Nós estamos aqui com a doutora Gleice. Muito obrigada, viu, doutora? Boa noite. Ela é ginecologista e obstetra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Muitos mitos e verdades sobre quando a gente deve começar a ir no ginecologista, porque antes da gente começar aqui, é o que a gente estava falando, a ginecologista é a médica da mulher, para tudo, entendeu? Então, a importância de você ir no seu ginecologista. Então, você pode estar ligando e mandando a sua pergunta através dos nossos telefones, que é o 19 3893 3540, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 55 56 10, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês os nossos prêmios. Quem vai estar ligando aqui mandando a pergunta vai concorrer um Mito Bacon Burger e um hot dog, gentileza lá do Junior's Burger, né, que fica ali no Rice, indo ali para o Rice, né, no Barbinha ali na esquina. Você pode estar ligando e depois retirando o seu lanche, ligando lá. Você vai também estar concorrendo um tratamento facial, gentileza da Fisiodermato Carol Bernardes, que atende lá na Fisioclínica, tá bom? É um tratamento facial. Chegando lá, ela vai avaliar a sua pele, ela vai te dar um tratamento de acordo com a sua necessidade. Uma hidratação ou peeling de diamante. Então vai ficar aí a critério da Carol e da sua necessidade da sua pele. E também um lindo kit que eu vou estar mostrando aqui para vocês, gentileza lá da Vi, que é da BV Decor. Olha aqui que lindo, né? Para você pôr sua maquiagem, deixar o seu banheiro, e rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. E lembrando que a Vi e a Arádia que fizeram aqui meu estúdio com muito amor e carinho, viu? Muito obrigada, meninas. Também falando para vocês que esse programa vai ao ar aos sábados às 21 horas e aos domingos às 9h30 da manhã, que é a reprise dos nossos programas, e também está no YouTube. E agora, se você sabe que alguém que quer estar assistindo o Facebook aqui na TV e não está pegando em casa, no nosso Facebook, através da página da SRTV, a gente está ao vivo lá, tá bom? Antes da gente chamar nosso primeiro apoio cultural e voltar aqui com o nosso bate-papo, queria mandar um beijo a todas as crianças que foram foram o Dia das Crianças. Nossa, Ricardo, hoje está difícil, hein? Meu Deus, perdi a prática, doutora. Um beijo a todas as crianças pelo Feliz Dia das Crianças, que foi ontem, né? Que Deus abençoe muito cada uma, em especial os meus filhos, ao Inácio e ao Vicenzo. E eu queria mandar um beijo super especial à minha amada e querida avó Helena Trevisan Carlotti, que no último dia 9 foi aniversário dela. Então, que eu amo muito a senhora, viu, vó? Eu sei que a senhora me assiste. Então, em homenagem à minha avó, eu já dou os parabéns a todos os aniversariantes da semana. Então vamos ligar aí e participar. O telefone é o 19 3893 3540, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 55 56 10. Nós vamos para o nosso primeiro apoio cultural. Na volta a gente já conversa aqui com a doutora Gleice. Até já! Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira. A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juro, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá. Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar.
Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco. Agora eu vou dar dignamente boa noite à nossa convidada, a doutora Gleise. Muito obrigada, viu, doutora, por nos atender e vir aqui no nosso programa. Boa noite, obrigada a você pelo convite e parabéns pela iniciativa de estar promovendo essa ação junto com toda a equipe da saúde, que nesse mês dá um olhar diferenciado para a questão da saúde da mulher. Vamos lá. Doutora, quando eu postei nas redes sociais que a doutora vinha, né, já veio algumas perguntas, porque mesmo nos tempos de hoje, com muita informação, as pessoas têm um certo tabu em relação à idade que as adolescentes devem começar a ir ao ginecologista, né? E algumas adolescentes se sentem meio travadas e ir falar para a mãe que quer ir no ginecologista achando que já tem um algo a mais, né? Então, doutora, qual é a importância já de levar adolescente e qual é a idade que já poderia levar a menina no ginecologista? Ultimamente a gente tem trabalhado no sentido de sempre estar conversando em diálogo dentro da família sobre todas as questões emocionais e de sexualidade. Porque hoje as mídias sociais, elas estão atingindo as crianças cada vez antes. Exatamente. Então, antes da menina entrar na puberdade, muitas vezes ela já tem conhecimento de coisas que a gente não considera adequado. Não porque ela procurou, mas porque simplesmente às vezes pegou o celular de alguém e apareceu um vídeo inapropriado. E também porque as crianças, por ouvirem muito hoje e está fácil acesso, elas têm curiosidades. Então é importante esses diálogos já existir antes da consulta médica com a família. Que essa questão do cuidado da saúde, da sexualidade, já seja algo que permeia a família, para que isso seja tomado como uma coisa natural. Na verdade, se nós queremos produzir uma infância saudável também e prevenir até crianças de serem vítimas, infelizmente, de coisas que acontecem, como abuso, nós devemos já ensinar para ela o que é intimidade, como ela pode fazer para se prevenir. Ela tem que ter o apoio da família, caso aconteça algo com ela, e isso tem que ser dito para essa criança. Se alguém quiser mexer em você ou se alguém te ameaçar, você pode contar para mim que nada vai me acontecer, mas para isso precisa esse diálogo e essa segurança. Entendi. Então, eu sempre considero a família o primeiro ambiente necessário para que a gente tenha essa liberdade de estar podendo sempre ir ao médico. E quando essa família já tem esse hábito, é muito natural que a criança tenha perguntas, que é o que a gente quer. Né? Nós queremos que os nossos filhos conversem com a gente, nós precisamos saber o que se passa na cabeça dos nossos filhos. E aí é a hora que a mãe não se sente capaz para dar aquela informação, ela pode buscar a ajuda do profissional. Entendi. Eu acho que essa é a grande jogada, assim. Então, quando vem uma pergunta diferente, talvez a mãe... Porque tem mãe que vai estar apta. Mãe, o que é sexo? Né? Tem mãe que responde, é o sexo feminino, é o sexo masculino, né? Porque não morreu ali, morreu o assunto. Então essa mãe tem dificuldade de falar sobre isso, porque é uma coisa que pode acontecer. Não é crítica, é uma coisa que acontece. Sim. Tem pessoas que têm mais habilidade, outras não. Então as que não têm, eu acho que podem estar procurando obviamente, o profissional que se achar tranquilo para estar reservado a isso. Então não precisa ter uma idade, eu acho que a gente precisa ter um momento. Claro que tem essa questão da puberdade, que eu acho muito importante, à medida que ela for acontecendo, a mãe também já ir conversando com essas crianças sobre as mudanças que acontecem no corpo dela.
E aí pode marcar nesse momento já a consulta com o ginecologista. Na minha especialidade com adolescentes, geralmente na primeira consulta não é necessário examinar. É muito importante a menina ter primeiro esse contato, a confiança, porque a maioria das meninas também não querem ir por medo, porque elas não imaginam como é uma consulta de ginecologista. Elas já têm vergonha, um pudor. E aí é interessante porque conversam comigo, eu pergunto várias coisas e não toco nelas, se não for necessário, a não ser que tenha uma queixa que precise ser avaliada. Sim. E aí não tem como, aí ela mesma vai querer me mostrar. Mas do contrário, é ir criando esse vínculo aos poucos para que isso se restabeleça, e na hora que essa menina, caso ela precise iniciar uma vida sexual, precise tirar dúvidas e também tomar um anticoncepcional, se ela não tiver esse apoio da mãe, ela já criou uma confiança com o seu médico. Então, ela vai marcar com você. E isso acontece comigo. Então, eu tenho pacientes que eu atendi com 9 anos uma vez, aí voltou com 12. E a hora que ela retornou comigo a próxima vez, foi sem a mãe, porque ela já tinha essa confiança comigo para iniciar esse assunto sobre a sexualidade. Mas o que pode trazer uma menina a nosso consultório pode ser N fatores, né? E eu também tenho mães que me pedem para eu conversar com a filha, porque elas não têm a habilidade para isso, não só da questão da sexualidade, mas também porque elas não tiveram esse apoio dos pais. Porque essa geração que ficou é uma geração que teve uma quebra muito grande, né? Então, da minha geração para a geração dos meus filhos é algo totalmente diferente. É muito mais acessível hoje em dia, né? Isso. Então, a gente tem que ter essa acessibilidade também. Então, assim que tiver essa oportunidade, pode trazer. Eu atendo crianças também com queixas, né, que são pertinentes à idade. Muito legal isso. E até uma forma, né, como tudo está muito, não precoce, mas muita informação, às vezes um namoro precoce, acaba evitando uma gravidez também indesejada, né, doutora? Porque Exatamente. É uma coisa muito, infelizmente, muito frequente, né, na nossa sociedade hoje, né? Existe um tabu que eu entendo, porque como mãe nós queremos proteger, né? Sim. Temos essa função aí já de proteção. Mas existem vários estudos mostrando que é exatamente o contrário. Quanto mais a criança ou quanto mais a adolescente tiver acesso a informações, tiver acesso à rede de apoio, à rede médica, mais ela vai postergar a sua primeira relação. Existem estudos mostrando isso, que as meninas que não têm tanto conhecimento, que não falam sobre o assunto, que não têm acesso, elas exatamente, inadvertidamente, não pensam sobre o início da atividade sexual. Sim. E nem sabem se prevenir. Então, eu já atendi uma menina de 13 anos que veio encaminhada para o meu ambulatório e, na verdade, ela já estava grávida. Nossa. E ela não sabia nem ao certo como tinha engravidado, porque não passava pela cabeça dela o que tinha acontecido, gerava a gravidez. Então, mesmo, isso é completamente dúbio, porque ao mesmo tempo que estamos falando que temos muita informação, talvez não tenhamos informação de qualidade. Correta, né? A informação correta, o que eles realmente precisam saber. Sim. A respeito. Muitas vezes a internet acaba desvirtuando mais para promiscuidade do que para, lógico que tem bons sites. Sim. Também, do que para realmente a educação, do que realmente pode ajudar essas crianças e esses adolescentes hoje. E as mães também. E não só as mães e meninas, mas as mães e meninos também. Conversar com os filhos, não é verdade, doutora? Passar conhecimento, informações, ensinar a tratar uma mulher bem, ao momento, a respeitar. Eu acho isso muito importante, porque a nossa sociedade está precisando muito de respeito, né? E está precisando de mães que ensinem seus filhos, tanto meninas quanto meninos, a respeitarem o outro, né? Ainda mais esse momento, que a adolescência é uma fase complicada, que eles acham que eles sabem tudo e ao mesmo tempo não sabem nada. Uma gravidez é bom, gente, mas mesmo planejada, já tem riscos, né, doutora? Já é complicado, imagine na adolescência. E é uma infância perdida que não volta mais, por isso a importância. Aí, quando a sua filha chegar, mãe, eu gostaria de ir numa ginecologista, não olhe com outros olhos, olhe com os olhos bons, que ela quer se cuidar, ela já quer ter o hábito, coisa que às vezes a gente não tinha muito hábito de ir na ginecologista, só vai quando realmente precisa, mas não.
Hoje o ginecologista mudou muito, é o médico da mulher. Então lá vai ver se você está faltando alguma coisa, alguma vitamina, porque pede exame. Também é um médico, gente. Então vamos abrir aí mais a cabeça e começar a se cuidar mais, né, mulheres? A prevenção, eu acho que é o melhor caminho sempre. E a prevenção de gravidez na adolescência, se você for verificar, ou de gestações não planejadas, é uma das minhas principais bandeiras que eu tenho no meu serviço, no meu trabalho social, é a bandeira do planejamento familiar. Porque a gente sabe que o planejamento familiar hoje ele resolveria muitas situações de questão de saúde, de educação, a questão de segurança, porque aquela família que de forma disfuncional se estabeleceu e teve mais filhos do que ela é capaz de instituir, ela acaba delegando ao outro. Então, por exemplo, uma família que tem 5 filhos, estou dando um exemplo para a gente entender, não estou criticando a família de 5 filhos, mas que ela não tem essa condição, esses filhos vão ser para educação, para creche, então vai faltar vagas em creche. Esses filhos vão continuar na educação básica. Se essa família essas crianças não forem bem cuidadas, e existem vários estudos demonstrando isso, são crianças que vão cair na droga, vão cair na questão de qualquer furto ou qualquer situação de saúde, da questão de violência. Então a gente sabe o caminho que isso vai tomar. E aí, aonde que eu volto na minha fala? O planejamento familiar. Então, se a gente tiver muito acesso, a mulher e o homem, claro, a questão de quantos filhos eu vou ter, tiver responsabilidade de realmente quantos filhos você pode criar com um caráter bom para uma sociedade melhor, isso faz muita diferença para o todo. Então, pensar nisso é algo simples, que é acessível e que faria um grande impacto na sociedade como um todo, em todas as esferas. Então, essa é uma bandeira que eu carrego muito, e na prefeitura é o ambulatório que eu hoje, claro que agora estou afastada, mas por pouco tempo, mas que eu hoje levanto assim como sendo uma das principais coisas. E isso eu acho que deveria ser até uma forma do meio de uma educação, nas próprias escolas já. Até para o adolescente, para a criança já começar a entender isso, né, doutor? Existem projetos, eu já mesmo trabalhei por 2 anos dentro das escolas aqui, municipais, fazendo projetos, e hoje também uma das partes do meu projeto é ir nas escolas e conversar com os pais e com os professores, não só para prevenção de abuso infantil, mas também para prevenção de gravidez na adolescência. Nós estivemos aqui há uns programas atrás, doutora, se me permite, com uma psicopedagoga e uma psicóloga, justamente alertando os pais, os indícios que a criança e o adolescente dá, né? E por várias situações, hoje se fala muito, sobre o que pode, o que não pode, o que o outro faz e você falar. Mas ainda existe muito medo do adolescente, da criança não falar, achar que é normal, né? Então, esse tipo de prevenção e de informação é muito importante. Seja nas escolas, seja dentro de casa, seja num programa de televisão como esse que nós estamos assistindo agora. Às vezes pode acender uma luzinha aí na cabeça, alguma coisa. Olha, aconteceu isso, eu vou ficar mais esperto. É o que a gente sempre fala. A informação tem que ser boa, tem que ser por profissionais de qualidade e não tenha medo. Se você se sentiu à vontade, não, eu vou ao médico, eu quero conversar, vá atrás. Não fique com a dúvida que é pior, né, doutor? Você comentou sobre mãe de meninas e mãe de meninos. Eu achei isso uma coisa interessante, porque é algo que eu uso muito também quando eu vou orientar as minhas pacientes. Claro que eu atendo só mulheres, mas eu falo que um termo que está muito na moda é a igualdade de gênero. Sim. Né? E aí a gente tem que para que essa mudança aconteça na nossa sociedade, que assim, a gente sabe que ainda existem muitas desigualdades, com relação o feminino e o masculino, existe um machismo instalado ainda, enraizado na nossa sociedade, mas é algo que a gente consegue mudar. Sim. E ele também parte à medida que nós temos atitudes que exijam essa igualdade. Então eu ouço muitas meninas falarem assim, o meu parceiro não quer usar camisinha, ele quer que eu tome pílula. Isso é uma desigualdade, porque a mulher só ela precisa se cuidar para não engravidar, aquilo que a gente estava falando, né? Como se só ela tivesse só ela tivesse essa responsabilidade. E é algo que a gente precisa mudar. Então sim, a mãe dos meninos, dos adolescentes, tem exatamente que dar essa situação. Porque a prevenção de uma gravidez na adolescência, ela não pode vir só através de uma pílula, porque nada é 100%. E fora que não tem só a gravidez, que a gente sabe que tem as doenças sexualmente transmissíveis.
Então, se a gente for falar de igualdade de gênero, que comece nesse relacionamento inicial. Olha Sim. como isso vai evoluindo à medida que aquele menino já se sente responsável por aquilo e faz questão de usar camisinha, porque ele teve aquela educação em casa. A menina também procurou o ginecologista e vão os dois iniciar a sexualidade deles, independente de qual momento, mas com segurança, para que não venha uma criança que não estejam preparados. Entende? Então isso faz toda a diferença. E lá na frente, quando essa família se constituir, pode ser ou não com essa menina, com certeza é um pai que vai estar muito presente, que vai ser parceiro da esposa para ajudar com as tarefas de casa, com a criação dos filhos. Olha como uma pequena atitude. É um casal saudável, né? Exato, uma atitude. Agora, se ele fala... Eu também digo muito isso, né? Quando a paciente fala, ai, doutora, ele não vai usar preservativo comigo, ele não quer usar preservativo com você. É a pergunta que eu falo. Então, se ele não vai usar com você, será que ele usa com outra? E aí você está se colocando mais em risco. Sim. Então, é essa questão que a mulher tem que ainda manter esse pulso forte para estar ainda exigindo essa mudança e dividindo essa situação que não é só dela, porque o filho não é só da mãe. Exatamente. E a relação também não é só da mulher. Não. É dos dois. Por isso que se chama uma relação entre duas pessoas, né? Senão seria uma só. Então, né, eu acho que são coisas pra gente amadurecer a ideia. Você, assim, de casa que tá nos assistindo, você, menina, que tá aí no seu namoro, comece a pensar. Porque do mesmo jeito que o seu namorado não quer usar preservativo com você, ele já não quis usar com uma outra namoradinha e assim vai, né? E a gente vê tantas coisas que acontecem. Tá chegando muitas perguntas, eu vou deixar de novo o telefone, é o 19-3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999-66, né, 555610. Olhei ali na TV para colar. E veio também, já nesse assunto no gancho, doutora, veio uma pergunta, com quantos anos pode começar a tomar anticoncepcional? E se tomar o anticoncepcional muito cedo, pode interferir na fertilidade da mulher? Acho que é um tema que a gente já estava falando, né? Uhum. Existe uma idade apropriada para começar a tomar o anticoncepcional ou vai de mulher para mulher? Sempre depois da menarca, que é a primeira menstruação. Isso é a primeira situação. Então, a menina já tem que estar menstruando para ela ter essa necessidade. Aí, as indicações é que vão dizer se essa menina pode ou não, ou deve também, tomar o anticoncepcional. Então, é uma situação individual, não existe uma regra. 13 anos pode tomar, 15 não existe isso. Eu tenho que avaliar a situação daquela menina. Vou te explicar. Então, quando eu estou no meu ambulatório lá de adolescentes, eu tenho uma menina de 13 anos que mora com a avó, que iniciou vida sexual, que a avó não sabe, não fala com ninguém. Essa menina tem 13 anos, eu vou dar a pílula para ela, porque qual é a coisa mais importante agora? Ela não engravidar, porque ela já está numa condição social difícil, ela já está isolada, já tem dificuldades, e se ela engravidar, isso só vai ampliar, só vai tomar um exponencial. Então, esse caso está indicado, entendeu? Entendi. É o custo-benefício. Ah, uma menina de 13 anos que está com uma acnezinha e vem perguntando se vai tomar pílula. Entendeu? Olha, vamos pensar se o seu ciclo é regular, se está tudo bem, se você ainda não tem vida sexual. Vamos fazer um tratamento mais tópico com dermatologista e depois a gente pensa. Então, são situações individuais. Doutora, e a importância também de ir numa consulta para falar sobre anticoncepcional é porque nós vemos muita automedicação, né? Ah, minha amiga toma tal marca, eu vou tomar essa marca. Isso faz mal para o organismo, não faz? Exato. É sempre importante qualquer medicamento, ele ter o acompanhamento médico. E principalmente pela primeira vez, que é o início do anticoncepcional, porque tem a dose ideal para se iniciar, talvez essa paciente vá ter alguma situação que é algum efeito colateral e a paciente não está sendo avaliada e aí ela para de tomar e aí ela engravida. Eu já... Vários casos disso aconteceram comigo. Então, eu comecei a tomar a pílula que a minha vizinha toma. Mas depois no segundo mês eu comecei a sangrar. Daí eu fiquei com medo, parei. Aí eu engravidei. Se ela tivesse sob o acompanhamento, teria tido as informações que no começo esse escape pode acontecer, que era só ela dar continuidade, que isso provavelmente iria parar. E aí ela não engravidaria. Então são pequenas diferenças que com o acompanhamento médico, com a informação de qualidade, você não se coloca em situações de risco. Eu tenho uns abraços, a Silvia Defende mandou um abraço para a doutora, viu?
Iracema Lopes está falando que, né, para Deus confortar nosso coração. Muito obrigada, viu, dona Iracema? Sempre aqui com a gente no programa, que não perde o programa por nada. Mandando um abraço para a doutora também. Um abraço à Natália, sua convidada, Eunice Fernandes. Boa noite, meninas. Estou adorando o programa. Um tema muito importante a ser abordado. Estava com saudades de você, Natália. Beijo, Marcelinha. Obrigada, viu, Marcela? Um beijo para você. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta à doutora Gleise. Meu nome é Paula Pires e eu gostaria de saber a opinião dela sobre o DIU, que é um método sem hormônio só para as mulheres. A gente depois já vai responder, então. E também um outro abraço aqui que está mandando para a gente é o seu Pedro Volpato. Doutora, o DIU ainda nesse assunto dentro concepcional, né? Existem várias coisas, né? Mas eu vi muito essa semana, não sei o porquê, eu confesso, que houve algumas reportagens sobre o DIU, que é bom, que não é. Daí depois saiu também a foto daquele bebezinho com o DIU na mão, né? Eu sei que é muito técnico e muito abrangente, gente. A gente não faz uma consulta que a gente aborda alguns temas, né? Mas a doutora Gleise atende na Semesp, quem quiser só marcar também uma consulta com ela. O que seria o DIU para o pessoal de casa entender? Tá. O DIU é um método contraceptivo. Hoje a gente tem 2 tipos de DIUs, o DIU de cobre, tem o de prata também, que é um DIU mais novo, e tem o de hormônio, que é o Mirena. Ele é um método mais utilizado a longo prazo, então para quem não quer engravidar, por exemplo, por 5 ou 10 anos, tá. E ele tem uma segurança grande em relação aos outros métodos contraceptivos, em termos de porcentagem. Então ele é um método que tem sido muito divulgado, ainda bem, porque ele tem que ser mesmo uma das primeiras opções. Eu tenho assim também, é uma bandeira minha, o DIU, porque eu acredito na questão de contracepção dele como eficácia e particularmente também pela tranquilidade de você utilizar. Então assim, por que muitas pessoas falam, eu engravidei tomando pílula? Isso é uma coisa comum da gente ouvir. Muito mais comum do que um bebê nasceu com o DIU na mão, entendeu? Só pra gente entender. É que assim, a foto do bebê com o DIU na mão é algo assim que explora, né, expande, causa todo um furor. Mas um monte de gestantes que tiveram falha dos outros métodos contraceptivos, não. A gente fica com essa visão muito quadrada das informações. Sim. E, na verdade, o que a ciência mostra, porque quando a gente pega realmente os estudos que avaliam o método, ele é muito eficaz e muito seguro. Então, para não ter medo do DIU, eu acho que é algo importante. É claro que também precisa de um acompanhamento médico. Eu acho que é um dos métodos mais utilizados na universidade hoje. As meninas universitárias entram na faculdade, vai fazer uma faculdade de 5 anos, põe o DIU. Não quero engravidar na faculdade. É um método que pode ser utilizado na adolescente, porque a adolescente tem muita falha, porque os adolescentes esquecem de tomar o comprimido. Sim. E não só eles, né, mas muitas mulheres. Às vezes na correria do dia a dia tem que tomar naquele horário, a pílula tem que ter a hora certinha, tem que ter toda uma situação. Pós-parto, que a mãe está com o bebê pequenininho, chorando, amamentando, cuidando, todo aquele furor hormonal, se você coloca um DIU, você não precisa se preocupar. Então, é um método que te traz tranquilidade e eficácia. Ele não depende de você. Já está lá. Já está lá, inserido, e você vai estar segura com ele. E se acontecer qualquer coisa com o DIU, que pode acontecer com qualquer método, você busca o seu ginecologista e vai resolver. Então, eu sou assim, eu tenho uma bandeira bem positiva sobre o DIU. Vou pensar muito sobre esse caso, é muito bom. Doutora, só o DIU de hormônio, o nome já diz, é hormônio, né? O de cobre, ele tem hormônio também ou não? Ele faz alguma função que ele não... Ele bloqueia a passagem do espermatozoide, então ele não consegue fecundar, que é outro mito. O DIU tem muitos mitos e verdades. Um dos mitos é que ele é abortivo, porque acham que não é abortivo porque não vai ter a fecundação. O espermatozoide não consegue alcançar o óvulo, então não tem o bebezinho, não formou o bebê, entendeu? Por isso que ele não é abortivo. O Mirena, que é o outro DIU de hormônio, ele vai jogar um pouco de hormônio na cavidade endometrial, ele também inibe a fecundação por essa liberação. E ele tem alguns outros benefícios para mulheres que têm uma menstruação exagerada, pessoas que têm um ciclo irregular, que têm TPM, então que se incomodam com o ciclo menstrual. O Mirena ajuda porque ele tem uma mudança do padrão menstrual.
E ele também pode tratar algumas doenças, como endometriose, adenomiose, por causa de não menstruar na maioria das vezes. E tem alguma contraindicação, Odil, doutora? Aí cada paciente vai ter que ser avaliada. Então, o tipo de útero que ela tem, se ela tem algum problema no colo do útero, por exemplo, ter um Papa Nicolau alterado, não vai colocar o DIU, vai avaliar o Papa Nicolau, cuidar daquilo primeiro. Uma infecção também não. Então, precisa de uma consulta médica prévia para saber se está tudo bem com a saúde ginecológica e depois poder estar inserindo. Pessoal, tem ainda bastante pergunta eu vou fazer, tá? Eu tô fazendo um apanhadão aqui, tô muito feliz com a participação de todas as mulheres aí. E só que nós temos que ir para o nosso apoio cultural. Então ainda dá tempo de você ligar e mandar a sua pergunta. É o 19 3893 3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999 555610. Você vai estar concorrendo a lanches, a tratamento facial, a um lindo kit aqui da BV Decor, tá bom? Eu espero todos vocês no próximo bloco. Até já! Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira. A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juros, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá. Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando o seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Pessoal, voltamos com mais um bloco do nosso programa Hora da Vez. Queria agradecer imensamente a participação de todo mundo e ver como a mulherada aí tá querendo se cuidar, se amar, né? E veio algumas perguntas aqui, doutora, como eu falei, são perguntas individuais e se a gente for ficar pautando uma a uma, vai levar tempo e não dá para todo mundo saber um pouquinho. Veio uma pergunta, quanto tempo demora? Eu comecei tomando anticoncepcional, normal, via oral. Quanto tempo demora, eu devo insistir para fazer efeito? E chegar à conclusão e até procurar o médico novamente que aquele anticoncepcional não está funcionando para mim. E também veio uma outra pergunta já, se pílula dá candidíase, é candidíase, né? E por que no verão sempre eu tenho maior candidíase? Tá. Bom, com relação ao anticoncepcional, a gente orienta pelo menos 3 ciclos, dependendo, claro, do que a paciente está sentindo. Porque se ela tem uma reação muito intensa, como vômitos, ela não vai demorar 3 meses para parar a pílula. Ou algum processo alérgico, que é raro, mas pode acontecer. Então, a gente vai estar conversando com ela antes. Mas, no geral, o escape, que é o sangramento que acontece nos primeiros 3 meses, ele tende a diminuir e parar depois desse tempo de adaptação. Então, a gente orienta que esse seria o tempo mais adequado aí para insistir, se essa for a queixa, a do escape. Mas se ela permanecer, aí volta e a gente pode alterar a dose ou mesmo o tipo de hormônio,
E é verdade que quando existem esses escapes, quer dizer que a pílula não está fazendo 100% o efeito dela? Não, doutora? ela está fazendo. É que ainda ela não conseguiu diminuir a camada do útero, que chama endométrio, e ainda ele está sentindo esse efeito. Isso é muito comum no começo do tratamento. E a maioria das meninas que começam, que nunca tomaram a pílula, podem ter esse sintoma. Mas a pílula já está fazendo efeito desde que ela tome corretamente. Entendi. E a pílula também faz efeito, que é uma pergunta que eu tenho muito, no período de pausa. Muita gente pergunta, mas na pausa eu tô em cobertura? Porque ela fala, eu tô parando, eu não tô tomando, será que eu tô em cobertura? Sim, na pausa você também está sem risco de engravidar. Aproveitando a deixa, veio uma pergunta, se é necessário fazer a pausa da pílula. Como há 3 anos, sempre tive essa dúvida, ela pode continuar tomando? Então, depende do anticoncepcional, mas também tem que ter orientação. Então, existem hoje pílulas que já foram testadas e que elas têm um bom padrão de ausência de sangramento se forem emendadas. Então, a mulher pode sim escolher se ela quer ou não menstruar, porque na verdade o sangramento que a gente tem tomando pílula não é a menstruação, porque já é um ciclo que não é o nosso da mulher, já é um ciclo feito pelo hormônio que você está ingerindo. Então, por exemplo, eu vou viajar, eu vou num casamento, tenho alguma circunstância, ou simplesmente eu tenho muita cólica, eu tenho muita TPM, eu não quero menstruar, a gente vai emendar essas cartelas pelo tempo que foram feitos estudos e se a gente coloca como segurança. E tem algumas pacientes que param 2 vezes no ano, 3 vezes, para evitar escapes, que é uma queixa muito recorrente quando a gente emenda a cartela. Mas com boas orientações a gente consegue resolver. Doutora, Jéssica mandou uma pergunta pra gente. Muito obrigada, viu, Jéssica, pela sua pergunta. Voltando ao assunto do DIU, seria para ela explicar sobre o novo DIU, Quilena? Não, é o Mirena. Mirena, isso, né? Então nós já falamos que gostaria de saber se ele permite menstruar, se ele menstrua quando você está com o DIU. Então, o Mirena tem um padrão menstrual tendendo à ausência de menstruação. 80% das pacientes em estudos clínicos mostram que elas param de sangrar depois de 6 meses. Mas eu tenho pacientes que continuam sangrando pouco, mas continuam. Queria mandar um beijo para a Soninha do Salão que está nos assistindo, um beijo para a Nilde e para a Cris, que toda terça-feira cuida aqui de mim. Muito obrigada, viu, Cris, pela parceria e pelo seu carinho de sempre. Doutora, veio N perguntas sobre prevenção. Tô vendo que a mulherada aí quer se prevenir, quer trabalhar. Eu acho que elas assustaram um pouco depois do divórcio do Gustavo Lima com a Andressa Suíta aí, estão meio pensando, né, em ter filhos, brincadeira, viu, gente? Mas isso é bom. Isso é muito bacana saber que nós temos esse poder sobre o nosso corpo, né? Exato. E a gente tem que ser o nosso momento mesmo. Mas assim, métodos permanentes. Eu já tenho uma família estabilizada, não quero mais. Temos como que chama? A gente pode fazer a laqueadura. Laqueadura, isso. No caso da mulher, ou a vasectomia no caso do homem. A laqueadura, ela geralmente é feita hoje numa cirurgia, é um procedimento cirúrgico. Muito então, invasivo, né? É um procedimento invasivo, a mulher tem que estar internada. Geralmente ela é feita por videolaparoscopia, então ela exige uma anestesia geral. A mulher tem que ficar pelo menos 24 horas no hospital, porque a anestesia geral é uma anestesia que te seda. E aí o procedimento é feito e retirado um pedaço ou toda a trompa. E é uma coisa definitiva. No caso do homem, a vasectomia é um procedimento muito mais simples e é uma coisa que eu também, é outra bandeira minha que eu levo em relação a essa questão, até pela igualdade de gênero, que a gente tem tanto trabalhado. O procedimento do homem, ele é ambulatorial, então não precisa nem ir para o hospital, pode ser feito no ambulatório. Por bastante tempo, aqui na Central de Saúde, quando a gente tinha urologista, eles estavam fazendo e, se não me engano, agora estão voltando. Que joia! Também pode ser encaminhado para os exames da região ou qualquer convênio também. O homem vai de manhã, a anestesia é local, não é anestesia, não precisa do anestesista, o próprio médico faz anestesia, o corte é pequeno e também é definitivo. Então, é uma coisa que tem muitos tabus que nós ouvimos falar. Homens pensam que fazendo a vasectomia eles vão perder a potência, isso não é verdade. Gente, vai ficar até mais potente ainda, não vai ficar pensando. Não vai pensar que vai ter o filho. Que vai engravidar. Vai ficar melhor a relação, a mulher não vai ficar com medo, ela vai se entregar mais, vai ter mais confiança. Porque quando você estabeleceu a sua família e você tem certeza que aquele é o número de filhos que você quer,
vai ter relação, mulher já começa, atrasou um dia, já não quer mais ver nada. Nossa Só Senhora. pensa em menstruar. Imagina quando essa neura toda passa. Com certeza a relação vai ficar mais gostosa. E a vasectomia, ela é hoje ela é definitiva ou tem alguns casos que dá para reverter, doutora? Cirurgicamente, mas também existe a possibilidade de você fazer uma inseminação, né? Também existe esse tratamento. Doutora, veio muitas perguntas aqui e também outra coisa. Olá, boa noite. Gostaria de saber o que significa... Não, se eu tirar totalmente o útero, eu não menstruo mais e não posso mais ter filho? Sim, o útero é o órgão que é responsável pela menstruação e responsável por gerar o bebê. Então, se retirar o útero, é impossível menstruar ou ter filhos. Entendi. Então, é uma pergunta interessante, porque eu gosto sempre das perguntas que são básicas. É muito interessante, porque nos aponta a importância de falarmos sobre esses assuntos, porque são perguntas extremamente que solucionam situações. Por isso que aquela menina de 13 anos que nem sabia como tinha engravidado, né? A pessoa que não tem essa ideia de que o útero é onde é impossível daí menstruar e engravidar. Olha como a gente precisa de conhecimento para que essa evolução aconteça em termos de prevenção de saúde. Quando se fala em útero, algumas pessoas acham que útero, ovário, é tudo mais ou menos ali, né? Exato. Então, aí quando a gente conversa sobre isso, a gente faz o desenho, mostra onde é o útero, as trompas, que é onde é feita a laqueadura, mostra os ovários, que é da onde saem as células que vão ser fecundadas. E isso eu faço em crianças de 4º, 5º ano do fundamental, que é para já aprender isso mesmo. E quantas mulheres aprendendo e sabendo, conhecendo o corpo, pode evitar tantas coisas, gente, tantas frustrações, tantas dores, pode... Que nem, não sei, doutora, se eu estiver falando besteira, no caso de um câncer de colo de útero, ela pode ser, né, precocemente ver que tem alguma coisa errada. Exato. Às vezes aquele corrimentinho que acha que é normal passa a não ser mais normal. A importância da informação, né? Falando no câncer do colo de útero, né? Se a gente for parar para analisar, também não é uma coisa que é muito em questão. Hoje o Outubro Rosa, ele pauta muito o câncer de mama, né? Que até a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a mamografia, o importante... Tem muitas campanhas, olha, falando a gente já tá, que é o Citoque, pôr a mão aqui, né? Que é no peito, gente, mulherada, põe a mão no peito aí do Citoque. Mas ainda o câncer do colo de útero também é uma coisa decorrente, assim, na nossa vida, né, doutora? E preocupante. Eu acho que a gente pode falar, vou responder a pergunta da candidíase para não se perder, e depois vou falar sobre os 2 cânceres que têm mais incidência na mulher, que é o do colo do útero e o de mama. A candidíase tem maior incidência mesmo no verão e tem a ver com o nosso clima, que é quente. E agora tem chovido pouco, então também não está tão agradável. A região genital da mulher, ela fica muito isolada, e aí a gente usa uma calcinha, usa uma calça, coloca uma meia calça, muitas vezes usa absorvente porque está na menstruação. Então todo esse ambiente propicia o desenvolvimento do fungo, por isso que a candidíase é comum. No verão também, porque acabamos usando piscina, fica com biquíni molhado, a umidade exacerba essa situação da proliferação. Então é uma queixa comum no consultório, que precisa ser tratada, causa muito incômodo. E caso a mulher esteja com a candidíase e venha a ter relação sexual com esse fungo, ela pode também passar para o seu parceiro. Então ela não é uma doença sexualmente exclusiva, né, sexualmente transmissível, porque muitas vezes leva medo. Eu tenho candidíase, de quem que eu peguei? Não, você pode ter uma circunstância que não tenha sido através da relação sexual, mas se você tiver com ela, você pode transmitir, por isso que é importante tratar. Então, e... o tratamento indo no consultório, não escute a vizinha, porque quem escutou a vizinha pode engravidar, tá? Vamos deixar isso bem claro sempre. Doutora, em relação ao câncer do colo de útero, né? Qual é a melhor prevenção em alguns sintomas? Então, o câncer de colo do útero, a melhor prevenção, sem sombra de dúvida, é a coleta do Papa Nicolau. É um exame muito simples, básico, acessível, extremamente tranquilo. A mulher uma vez por ano, principalmente na idade jovem, porque o câncer de colo do útero é uma doença de mulher jovem.
pode acontecer com 18, com 19, porque ele está vinculado a um vírus, que é um vírus que a gente já ouviu muito falar, que é o HPV, e é esse vírus que vai causar alterações celulares capazes de gerar o câncer no colo do útero. Então é um câncer que está vinculado a uma DST. Então olha como está tudo interligado. A gente estava falando da importância de usar preservativo, que tenha essas primeiras relações da adolescência. Quantas adolescentes que a gente atende com HPV, com início de lesões? O Papa Nicolau, ele consegue pegar lesões precursoras, lesões que acontecem antes do câncer. Então, ele é um exame de prevenção verdadeiro. Então, a paciente vai lá, tem uma alteração do Papa Nicolau e eu detecto aquilo e a gente consegue barrar aquela alteração para que ela não vire um tumor no útero. Porque para uma pessoa jovem, o útero é o órgão mais importante, porque quando ela quiser instituir uma família, ela vai precisar desse útero. Sim. Então, é uma prevenção extremamente importante para adolescente e para a mulher jovem. O câncer de mama, que aí existe já todo esse programa que a gente está vendo em relação ao Outubro Rosa, a mamografia, ela não é uma prevenção propriamente dita. É algo muito interessante, porque na verdade a mamografia, quando ela já altera, você já está com o tumor. Acontece que a mamografia feita frequentemente, ela vai pegar o tumor num momento que ele é muito pequeno, que ele nem é um nódulo, aquele que a mulher consegue palpar e por isso ela procura o ginecologista. E nesse momento o tratamento é curativo. É essa a grande diferença. Porque quando a gente palpa um nódulo, se ele for maior que 2 centímetros, 2,5 centímetros, muitas vezes ele já enviou células para outros lugares. E aí essa doença já é avançada. Mas quando a gente faz uma mamografia de rotina, sem sintoma nenhum, e vem lá um nódulo espiculado, ou às vezes só uma microcalcificação, como muitas pacientes eu já tive a oportunidade de ver, elas foram curadas com nem precisa retirar a mama, tira um setor que a gente chama, que é só um pedacinho da mama, nem precisa fazer um tratamento oncológico, uma quimioterapia, uma radioterapia, ela tira aquele pedacinho que iniciou e ela está curada. Está aí o grande motivo para que a mulher realize a mamografia. Então, gente, vamos, né, aproveitar aí essa campanha. E, doutora, sem não ter coloquei a mão, não tenho nada, nenhuma dor, nenhum transtorno, assim, digamos assim, na mama, a idade que começa a se fazer é a partir dos 40, essa manutenção, exatamente, digamos assim? A primeira mamografia é feita a partir dos 40 anos e aí a gente indica uma mamografia anual a partir de então, mesmo que ela não tenha queixas, porque é exatamente vinculado a essa questão da detecção precoce da doença. Agora, fica aí uma atenção às pessoas que têm familiares com a história da doença, porque um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama é a sequência familiar. Então é a questão dele estar vinculado a um gene, que é o BRCA1 e 2, que esse gene você pode carregar na família. Então as pessoas que têm parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, elas precisam de uma avaliação mais precoce, também dependendo da idade que a pessoa teve a doença. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que a mãe teve a doença com 40 anos, então a gente já vai começar antes a se preocupar com ela. Entendi, muito bem. Ricardo, tem mais um apoio cultural? Eu tenho que ir para o nosso último apoio cultural, doutora. Olha como passou rapidinho o tempo. Tenho muitas perguntas, eu vou encaminhar, mas eu gostaria de agradecer. E lembrando que a doutora Gleise atende na Semesp aqui da cidade de Pedreira, e depois atende em Amparo também, doutora? Não, só aqui. Só aqui em Pedreira? Aqui em Pedreira, mas você pode pegar o seu carro e vir aqui, porque nós temos gente de Pedreira, Jaguariúna ligando, onde a doutora atende. Então depois ela já passa. A gente já volta. Essa mensagem é para você que é proprietário de imóvel na cidade de Pedreira. A Imobiliária 15, com parceria com a Imobiliária Primavera, lançamos no mercado a antecipação do seu aluguel em até 12 meses. No prazo de 24 horas, você recebe o seu aluguel com a menor taxa de juros, que varia entre 1% e 1,5%. Você ainda que não trouxe seu imóvel na Imobiliária 15, venha para cá.
Não deixe de cuidar do seu veículo. Agora em Pedreira você tem a Baja Race, uma oficina que trabalha com mecânica em geral, freio, suspensão, motores, injeção direta e muito mais. Uma oficina com equipamentos de última geração para atender veículos leves e com profissionais capacitados. Na Baja Race você tem alinhamento 3D, exclusivo na região, deixando o seu veículo em padrão de fábrica. Alinhamos também caminhonetes. E para você que tem carro turbo original de fábrica, saiba que somos os mais especializados para seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos. Faça-nos uma visita e comprove a excelência de nossos serviços. Venha conhecer a Baja Race. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Conta com uma grande infraestrutura, um belo ginásio de esportes. Conta também com piscina olímpica. Academia Espaço Fitness. É uma academia completa para a parte aeróbica e de musculação. Sala de spinning com 22 bicicletas, onde são realizadas eletrizantes aulas de bike indoor. Atualmente a sala de ginástica está recebendo um grande número de aulas. O associado usufrui das modalidades que o clube oferece e de todo o seu espaço. Esporte Clube Santa Sofia, um clube de tradição familiar. Pessoal, estamos de volta, infelizmente, para o nosso último bloco, tá? Do programa Hora da Vez. Eu já estou convidando a doutora para voltar numa outra oportunidade, que veio muitas perguntas também a respeito sobre infertilidade, gravidez, né, endometriose, sobre ovário policístico. Temos muito mesmo assunto. A Carol Bernardes está mandando um beijo para a doutora, falou que está adorando o programa. E mais uma pergunta sobre pílula. É verdade que tomar pílula durante muito tempo dá trombose na perna? Tudo vai depender dos fatores de risco. Existem muitos mitos sobre a pílula também, anticoncepcional. Por isso que ela deve ser iniciada com a proposta de um médico estar avaliando. Então, o risco de trombose, ele existe com o uso do anticoncepcional em algumas circunstâncias, que é a idade maior de 35 anos, tabagismo, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo. Então, a paciente que já tem essas circunstâncias e ainda toma o anticoncepcional, sim, ela tem mais risco de ter uma trombose, mas porque geralmente ela já tem situações de saúde que tem essa elevada incidência de doença, e aí a pílula é como se fosse a gota d'água. Agora, se é uma paciente rígida, que não fuma, que faz atividade física, que não tem comorbidades, essa paciente tem quase a mesma chance de ter uma trombose do que uma mulher que não toma pílula. Dá para entender? Entendi. É 0,05%. Então, estou só falando quase a mesma chance para a mulher entender. Então, essa sentença que a pílula tem, ela também é muito difícil da gente pegar situações na internet que levam a pessoa a entender que ela vai tomar pílula e vai ter uma trombose. Não é bem assim. Tanto que, é uma orientação que eu gosto de dar, é que a mulher grávida, a gestante, ela tem 10 vezes mais chance de ter uma trombose na gestação e no puerpério do que tomando anticoncepcional. Então, a pessoa às vezes, quantas pacientes que eu peguei já que pararam de tomar pílula porque leram que ia dar trombose, engravidaram. E não sabiam que a gravidez era mais risco para trombose do que o uso do anticoncepcional. Sem dizer, claro, que uma gravidez não planejada vai ter muito mais intercorrências na sua vida com relação a um filho. Por exemplo, uma coisa é você engravidar e não ter nenhum filho, tendo 2. Tendo 1 ou 2. Outra coisa é você ter 3 filhos e você já tem certeza que você não quer mais engravidar e o único método que é possível para você hoje é o anticoncepcional e você engravidar. Um 4º filho tem um impacto muito grande na vida de uma família. Não existe mais aquele mito de onde cria 1, cria 2, cria 3, cria 4. Isso não existe. O planejamento familiar é algo extremamente importante para a sociedade e para as famílias, que muitas vezes a gente vê famílias disfuncionais, crianças que estão com dificuldades dentro dos próprios lares, porque existem um número de pessoas que não estão conseguindo conviver. E doutora, lembrando, a doutora falou, né, onde come 1, come 5, cria 4. Não, hoje em dia as pessoas colocam o filho no mundo, mas criar, educar, amar, não é nem na parte financeira, não, é se doar é o mais difícil. Então pense bem
É só um recado. É por isso que nós vemos tantos adolescentes aí, como a doutora já falou, o planejamento familiar é muito importante. Também queria fazer aqui um programa sobre a hora que parar todo esse coronavírus, né? Espero que a fase verde aí seja real no Brasil inteiro, né? A gente fazer um debate que acho que seria muito pertinente e muito importante sobre a importância do nosso planejamento familiar. Doutora, rapidinho. Hoje quem está nos assistindo viu que a nossa propaganda nova aí da Imobiliária 15, mais uma vez chegando para, né, abalar as estruturas aí da região e com uma nova novidade. Você que tem um imóvel, está querendo alugar, deu um aperto, está precisando de uma graninha, eles têm agora um novo produto que é a antecipação do aluguel. Então até durante um ano, em 48 horas, eles fazem lá a análise, conversam aí com o proprietário, mandam a proposta com um juros super baixinho, eles podem estar adiantando esse aluguel para você. Então é mais uma, como eu gosto de dizer, né, mais uma parceria da Imobiliária 15 que está inovando, sempre buscando melhor atender o seu cliente imóvel para alugar ou você que está querendo comprar a sua casa. Então liga lá, passa lá e conversa com o pessoal. Um grande beijo para a Gabi, para o Claudemir lá, que está sempre conosco aqui, tá bom? Uma exclusividade da Imobiliária 15 aqui da cidade de Pedreira. Já dei o nosso recadinho. Doutor, estou em cima da hora, infelizmente vou ter que encerrar. Muitas perguntas, muito obrigada, viu? Adorei. E veio aqui algumas perguntas de alguns homens, falando que então é mito mesmo. Pessoal, o pipi não cai não, viu? Muito pelo contrário, fica bom, pode fazer. Conversem com quem já fez, vá no postinho da sua cidade, vá no urologista. Pergunte pra ele, não fica olhando as coisas na internet não, e para com esse negócio de machão aí que no corpo ninguém mexe, porque... né, do mesmo jeito que a mulher tem que se cuidar, o homem também, poxa, vamos fazer as coisas certinho, né? Queria que a doutora pegasse um papelzinho, falasse o nome, o final do telefone, pra gente saber quem foi a Felizarda e ganhou um lanche, um Mito Burg Bacon, lá de gentileza do Juniorsburg. Vamos lá, quem foi? Creuza Bento Volpato, 8250. Dona Creuza ganhou um Mito Burg. Agora eu vou pegar um que vai ganhar um hot dog, aí podia ser eu, né? Ah, outra coisa, doutora, que a gente pode falar. A pessoa começa a tomar pílula, come, depois fala que a culpa é da pílula, ou se não come demais, fala que é da tireoide. Tudo bem que existe isso, né? Mas não é sempre o mesmo caso. Então, gente, fique atento aí, não fique espalhando mentiras. Quem ganhou um hot dog foi Eunice Fernandes, final do telefone 6436. Agora mais um tratamento facial, gentileza lá da minha querida amiga, que eu amo muito. Parabéns, Carol, pelo seu dia hoje, que é o dia da fisioterapeuta hoje. Ah, legal, porque foi o Marcelo Carnielli, 4326, pra gente ver que o homem também precisa se cuidar. Olha lá, um tratamento facial lá com a minha querida amiga. Ganhou aqui. E o último, não tão menos importante, vou aqui mostrar um kit lindo, rosa, gentileza lá da Viviane, da BV Decor. Gente, segue ela no Instagram que ela tem muitas dicas, muitas peças e também faz móveis sobre encomenda. É @BV Decor, tá bom? A Viviane tá sempre dando muitas dicas legais lá pra vocês. Então vamos lá, vamos ver quem foi que ganhou o último. Vou mexer bem aqui, não vou nem... Nossa, quanto papel. E a chuva que tá caindo, hein? Marcos... Grangelli, final do telefone 5052, ganhou esse lindo kit. Lembrando que esse kit e o voucherzinho para vocês retirarem os prêmios a partir de hoje, né? Pode retirar amanhã aqui na SRTV, no horário comercial das 9 da manhã às 18 horas. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer a doutora Fernanda, dermatologista, que eu estive com ela semana passada, e ela falou para mim mostrar ao vivo, tá? Como ficou o meu procedimento, ó, para quem tá tendo alguma dúvida e queria ver, está aqui, que vocês estão me pedindo. E ela falou que ao vivo não ia ter erro, porque não dá pra fazer maquiagem, não dá pra pôr filtro no Instagram. Eu adorei o meu tratamento que eu fiz lá com a doutora Fernanda, da Clínica Equilíbrio. E mandar um super beijo sempre pra Dri, lá da Moá, que tá completando 3 anos. E hoje, logo mais às 20 horas, vai ter uma live lá dela, que ela vai estar sorteando 5 incríveis prêmios. Então, liga lá no Instagram, participa da live e concorra. Doutora, muito obrigada, viu? Fique com Deus. O espaço está sempre aqui. E sempre que quiser alguma dica, alguma coisa, pode mandar um vídeo aqui pra gente estar conversando. Mas já é nossa convidada para falar sobre gravidez e sobre fertilidade, o que pode ajudar, o que não pode e algumas outras doenças, viu? Obrigada. Passa da doutora. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que saúde hoje, mais do que nunca, a gente vê a importância dela e conversar sobre a saúde da mulher, para mim, é um prazer. Tá bom, muito obrigada. Pessoal, até a semana que vem. A semana que vem a gente vai estar aqui com a Marina Bianchi. A gente vai estar falando de um projeto que ela faz, chama Leve,
que ela cuida daí já da parte emocional, espiritual e também da estética aí das mulheres, tá bom? E com mais prêmios pensando em vocês. Mas você, homem, também pode nos assistir, tá bom? Não é só mulher, não. Um beijo, fique com Deus, se Deus quiser. Até semana que vem com mais um programa Hora da Vez. Tchau, tchau!